queria até esclarecer que a Marcha da Maconha é uma manifestação que é organizada por vários movimentos diferentes. Eu faço parte do movimento que é o Movimento pela Legalização da Maconha. É o nome do nosso movimento. Se vocês quiserem encontrar na internet, legalizaçãoDaMaconha.org. E nós estamos agora preparando, provavelmente para o dia 18 de novembro, nós vamos fechar a data direitinho, mais uma manifestação anual pela legalização da maconha no Brasil. Não, que é em maio, a Marcha da Maconha é em maio, sempre no mês de maio. E agora nós queremos fazer o dia pela legalização da maconha, vai ser sempre em novembro, para ficar 6 meses depois da Marcha da Maconha, e aí formas de atividade mais diversificadas, né, com outros tipos de manifestação e não só a passeata. Eu queria só entrar numa questão, que é a questão sobre o crack especificamente. Porque quando eu digo que a gente defende a legalização e não a liberação, isso tem a ver diretamente com a questão do crack. Porque o crack, na verdade, o princípio ativo que o usuário do crack procura é a cocaína. O crack é uma estratégia para se vender cocaína para as populações mais pobres. Então você usa o que seria jogado fora, coloca outros produtos mais baratos do que a cocaína e tal, inclusive a xilocaína, para fazer o crack. No contexto de legalização das drogas, esse crack continua proibido. Ele não é permitido. Você não pode hoje produzir vinho e misturar veneno no vinho e vender. O que seria permitido, que seria regulamentado, seria a cocaína, e evidentemente que as pessoas tendo acesso à cocaína, elas poderiam cheirar a cocaína, injetar ou fumar. Que é o caso do crack, é a cocaína fumada. Então, isso daí com certeza é um problema que a sociedade tem que enfrentar, tem que ter políticas públicas, tanto de prevenção como de redução de danos e de tratamento. Só que eu acho que já seria um benefício a gente eliminar esse crack, vamos dizer assim, misturado com outras substâncias. E existe um exemplo concreto na história semelhante a isso, que foi a regulamentação do álcool nos Estados Unidos depois da Lei Seca. Porque durante a Lei Seca existiu o crack do álcool. Era uma bebida chamada Jake, que era um álcool de gengibre, muito mais barato do que o álcool que circulava nos Estados Unidos na época, que eles misturavam outras substâncias a esse álcool para baratear e para disfarçar para as autoridades, para eles poderem argumentar que era um verniz e não uma bebida, para tentar ludibriar as autoridades. E o Jake desapareceu do mercado com a regulamentação do mercado de álcool. E é o que eu aposto no que diz respeito a esse crack, entendendo o crack não como o hábito de fumar cocaína, mas o crack é esse produto que está à disposição e que é, como para eu citar um pensador no campo político bem diferente do meu, o Milton Friedman, ele chegou, pouco antes de falecer, a dizer claramente que o crack era subproduto direto da proibição da cocaína. Que só existe o crack porque a cocaína não é regulamentada. E aí os capitalistas selvagens, que quando eu falei dos empresários, eu fiz essa ressalva, que eu chamei de capitalista selvagem, esse que tem o interesse em não ser regulamentado de maneira nenhuma, de não contribuir para a sociedade. Esse investidor ele tem interesse no crack hoje porque é proibido, é lucrativo. Eu imagino uma situação da cocaína regulamentada, quem é que vai produzir esse crack? O cara vai ter um laboratório clandestino de cocaína para produzir um produto mais caro, para a partir desse produto mais caro ele chegar ao crack e distribuir, ou um laboratório que vai ser autorizado a produzir cocaína legalmente, ele vai se arriscar a produzir esse subproduto do crack, podendo perder a sua licença. Quer dizer, eu acho que, inclusive, para o enfrentamento da epidemia do crack, a regulamentação do mercado de cocaína é importante, pode ser decisivo para a gente enfrentar esse embate aí. E só para concluir, desculpa, com relação à questão de por onde começar, eu concordo que a legalização das drogas é o norte, onde nós devemos chegar. Só acho que pode ter vários começos diferentes, acho que a conjuntura vai determinar. Com certeza a descriminalização do usuário é um passo importante, mas nós podemos ter, por exemplo, muito importante aqui no Brasil, seria mudar a atual lei de drogas e melhorar essa diferenciação entre o usuário e o traficante. E aí eu queria colocar o seguinte, eu acho que não tem quantidade. A quantidade não é o que determina o tráfico ou o uso. Porque eu posso ter 1 quilo de cocaína para cheirar durante um ano dentro de casa, e eu posso ter um pé de maconha feita como skunk, eu posso vender por até 50, 60 reais cada grama e ser traficante. Eu acho que a lei deve estabelecer, a polícia deve investigar o que é o tráfico, é a venda da substância. Isso tem que ser acompanhado.
comprovado no processo. O cara tem que flagrar o tráfico, tem que ter indício de tráfico, não determinar pela quantidade ou pelo histórico de vida das pessoas. Outro caminho que a gente pode ter é o da regulamentação da maconha medicinal, por exemplo. Isso tem sido feito discussões no Brasil, inclusive para criar a Agência Brasileira da Cannabis para controlar a maconha medicinal. A regulamentação do cultivo para uso pessoal. A Espanha hoje já regulamentou, por exemplo, as cooperativas de maconheiros. Né? Eles se juntam, compram terra, regulamentam qual vai ser a produção daquela terra para fazer o consumo próprio. Isso já existe na Espanha. Então tem vários caminhos. Né? O caminho também pode ser via executiva, através de mudanças na lista da Anvisa. A maconha, por exemplo, pode ser descriminalizado. O mais importante é a gente entender o seguinte sobre o movimento da legalização. Ele é um movimento de identidade também. Eu leio por aí os números menores de usuários de maconha hoje no mundo que eu tenho lido são 180 milhões, 200 milhões de usuários de maconha no mundo. Né? Isso é provavelmente dados conservadores. Né? Esses números podem ser maiores. Então nós temos uma população muito grande, maior do que a população brasileira hoje, de pessoas que têm a sua conduta individual criminalizada. Boa parte dessas pessoas tem no hábito de fumar maconha a sua única conduta criminalizada. Então, para esse contingente de pessoas, a luta pela legalização da maconha é muito semelhante com a luta do movimento negro, ou com a luta das mulheres, ou do movimento dos negros. Né? A luta para que a sua identidade seja respeitada, seja aceita pela sociedade. Então, a Marcha da Maconha, ela, por mais que a gente se esforce de fazer com que o debate saia desse aspecto, né, do individualismo, mas a gente tem que levar em consideração que tem uma base social de 200 milhões de pessoas no mundo que não aceita mais que a sua conduta seja criminalizada, e que foi a luta no mundo inteiro. A Marcha da Maconha esse ano aconteceu em 42 países, mais de 300 cidades, chegou a reunir 50 mil pessoas em Toronto, 20 mil pessoas em Buenos Aires. Né? Quer dizer, é um movimento que eu acho que vai crescer ainda mais.